Bom dia. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta manhã tão iluminada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. E hoje nós vamos fazer uma síntese do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. É um capítulo em que traz um diálogo de Jesus com Pilatos, naquele momento do julgamento de Jesus. E tem uma fala de Jesus nesse diálogo que Kardec desenvolve todo o tema desse capítulo. Importante para a gente compreender muitas questões que nos afetam a vida, que nos explicam as condições da humanidade desde o tempo de Jesus até os nossos dias. É importante compreendermos essas colocações para a gente poder até dar resposta a alguns questionamentos que surgem em nós ou quando as pessoas nos trazem sobre por que as coisas parecem que não andam para a humanidade. Porque parece que por mais que se falou do Evangelho em todos esses séculos, a gente ainda não tem aquele reino de paz que Jesus falou. Então nós precisamos entender esse contexto todo e a gente entender sobretudo que a humanidade é um coletivo de espíritos em evolução. Está em processo de aprendizado, de crescimento. Do tempo de Jesus até os nossos dias existiram avanços. Por mais que a gente tente dizer as pessoas são exatamente as mesmas do passado, não é bem assim. Existem diferenças. Só que naturalmente, como existem muitas pessoas, a gente sabe que existem espíritos em diferentes estágios de evolução. Para muitos, a mensagem do Evangelho não tocou verdadeiramente o coração. Muitos alcançam o entendimento dessa mensagem pelo intelecto, mas não são sensíveis, não são tocados no seu sentimento por essa mensagem. Todo mundo entende que o perdão ele é muito prático, ele é muito bom para as relações, resolve muitos dos conflitos, ajuda as pessoas a não terem mais problemas, porque quando você perdoa, você se liberta o outro, mas quando alguém nos faz alguma coisa, que sentimento vem? Um ímpeto de raiva, de revolta, desejo de vingança, não é assim? Isso é um exemplo de que essa mensagem ela ainda não está interiorizada, nós ainda não vivemos ela plenamente, porque ela nos tornou um hábito mesmo. E isso justificaria porque Jesus, até nos nossos dias, se ele viesse, ele ainda continuaria dizendo: o meu reino não é deste mundo. Ainda não é por quê? Porque ainda não aprendemos os fundamentos desse reino. Mas por que houve esse questionamento de Pilatos para Jesus, se ele era o rei dos judeus? Porque existia naquela época uma expectativa. As pessoas imaginavam que Jesus, pela sua força moral, pelo seu caráter, pela sua disposição, pela capacidade de arregimentar pessoas, de atrair multidões, de que ele poderia assumir o papel de um rei, melhor do que Herodes, que pudesse liderar o povo de uma forma mais positiva para se rebelar contra os poderes romanos na época. Imaginavam que Jesus teria esse potencial de mobilizar as pessoas. Isso revela um traço da personalidade humana. A gente sempre está esperando um líder, alguém que represente para nós uma mudança, que nos conduza. E isso é algo que nós até hoje estamos assim. Estamos esperando que alguém venha e faça pela coletividade uma mudança importante. Os líderes, eles são importantes, sempre foram e continuarão sendo. Mas se aqueles que são os liderados não são capazes de atender a um programa que um líder institui, esse líder sozinho não faz nada. E isso explica tantos dos problemas que nós vemos hoje em qualquer grupo humano que tem algum tipo de hierarquia em que alguém está liderando. Se aqueles que se propõem a seguir, seja por vontade própria ou por obrigação, não seguem, aquele programa não é atingido, aquele objetivo não é atingido. E é por isso que hoje, se Jesus viesse, ele continuaria dizendo: o meu reino
continua não sendo deste mundo, porque a gente ainda não vive integralmente o Evangelho. A gente ainda está aprendendo a viver. E é isso que explica por que a gente continua precisando reencarnar, por que a gente continua vendo. Parece que o prazo da humanidade vai se estendendo, não é? No final do século XIX, quantos espíritos falando sobre mudanças, uma nova era, uma nova oportunidade. Existia uma expectativa muito grande de que realmente a passagem, né, do tempo traria às pessoas mudanças, as conquistas da ciência, as conquistas nas áreas médicas, a reformulação de leis em muitos países, o desenvolvimento econômico, tudo isso traria maior bem-estar para a humanidade. E essas expectativas voltam depois, décadas depois, sempre que há novidades, as pessoas esperam, né, que algo melhor aconteça para a humanidade. Por exemplo, quando vem a facilidade, né, de muitos trabalhos brutos, pesados, começarem a ser realizados por máquinas. Depois vem a época da informatização, em que muito começa a ser feito de trabalhos que as pessoas antes realizavam e que os sistemas computacionais fazem. E aí, novamente, uma expectativa. O ser humano vai ter mais tempo, ele vai poder cuidar melhor de si mesmo. Todas as novidades vão trazendo para a gente uma expectativa de que talvez o mundo seja melhor. Mas esse mundo melhor, esse reino dos céus que Jesus falou, ele só acontecerá no interior de cada pessoa. Só quando cada um estiver apto a realmente viver num reino desse que ele se implantará. Porque não é aquela coisa que as pessoas imaginavam, que virá uma ordem que será estabelecida e todo mundo passa a seguir essa ordem. Não é isso. A ordem ela é interna, ela vai de dentro para fora e ela envolve todo o sistema. E as coisas não mudaram ainda porque Deus, na sua misericórdia infinita, vai estendendo as oportunidades, os prazos para a gente. Não aprenderam ainda? Vão continuar aprendendo. Não entenderam ainda a lei de amor? Vão continuar tendo experiências até entender. Mas antes desse reino se concretizar, geralmente, na sociedade, no todo, ele já pode ser implantado individualmente. Eu não preciso esperar ninguém dizer, olha, já está tudo bom, está tudo resolvido. Não, eu posso instalar esse reino dentro de mim, a partir do momento que eu passo a viver. Eu passo a ser o quê? O representante desse reino. Eu passo a vivê-lo no meu modo de ser, no dia a dia, naquilo que eu faço. E isso tem que ser de uma profundidade tal, tem que ser de uma vivência tão verdadeira, em que eu começo a perceber as diferenças e quem convive comigo começa a perceber as diferenças também. Eu sei que alguém deve estar pensando assim, mas Antenor, isso é uma utopia. Porque a nossa realidade é muito dura, é muito problema, é muita dificuldade, e é isso mesmo, gente. Ainda é a utopia que nós temos que buscar. Ainda é o ideal que nós temos que buscar. É alcançável? É. É utopia agora, na nossa realidade, mas para alguns espíritos já vivem esse reino dos céus. Já conseguem estar vivendo nesse clima de amor universal. São raros, mas eles existem. Basta que a gente busque algumas figuras representativas aí da humanidade, de pessoas que viveram verdadeiramente esse sentimento de empatia, de amor ao próximo, de conseguir perdoar, de esquecer ofensas, de não falar palavras agressivas, ofensivas, de cultivar essa paz. Nós estamos na casa da prece Chico Xavier e é mais do que justo que a gente mencione o Chico para esse exemplo, mas tem muitos outros, nas outras comunidades, nas outras denominações cristãs, nas religiões não cristãs, sempre existiram homens e mulheres que eram chamados de santos, em outras culturas e outros nomes, que viviam intensamente essas ideias. Já estavam vivendo o reino dos céus dentro deles. Para nós, eles são ainda inspirações, para que a gente continue buscando esse reino dos céus. Mas Jesus então diz assim, e isso nos dá pistas de como seria esse reino dos céus, porque até hoje, né, para muitos cristãos, entender o que é o reino dos céus ainda se passa naquela ideia de que é uma comunidade perfeita,
de beleza, de grandeza. Tanto é que descrevem, né, esse reino dos céus com prédios de ouro. Veja que a referência nossa ainda é material, né, para descrever uma realidade transcendente. Por que o ouro, né? Porque aqui na Terra é um metal valioso, mas imaginar que construções de ouro nos céus, no paraíso, representa a grandeza, né? Ou que lá aquilo é tão sem importância que vira objeto de construção. Mas ainda para nós a referência de grandeza é o quê? É o material. A gente não percebe que, na verdade, a grandeza do Espírito está naquilo que ele pensa e naquilo que ele sente. Então esse reino dos céus não é um lugar, não é uma localização, embora existam esferas, mundos superiores, que a gente até poderia pensar que é um reino dos céus. Na verdade, o que existe são o quê? Agremiações, reuniões de espíritos que já estão vivendo internamente esse reino e tornam o seu ambiente muito harmonioso, muito pacífico. Então, o reino dos céus, ele é fruto daquilo que emana de nós. E Jesus, quando responde a Pilatos, sendo indagado se ele era o rei dos judeus, Jesus fala, né, o meu reino não é deste mundo. Deixando muito claro que a ordem que existia naquela época, assim como hoje, não representa esse reino de Jesus. Porque, infelizmente, a nossa ordem social ainda é muito baseada no quê? Em tudo que é de natureza material, em tudo que é de natureza de uso da força, do poder, não é? No nosso mundo, a gente ainda pensa em formas de melhorar as coisas através da imposição, através do controle, através das punições. O nosso mundo ainda é caracterizado muito por isso. E quando Jesus fala, né, que o reino não é deste mundo, ele ainda completa dizendo: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, ou seja, os meus auxiliares, estariam trabalhando, ou pelejando, como está descrito no Evangelho, ou trabalhando arduamente para me libertar. Ou seja, estaria fazendo como as pessoas fazem aqui na Terra. Quando a gente quer, por exemplo, implantar uma coisa, a gente vai lá e usa todos os meios ao nosso alcance. E tem pessoas que usam até meios ilícitos para alcançar aquilo que elas acreditam ser o bem maior, o ideal. Por isso que tem tantas pessoas corrompidas em tantos segmentos. Porque a pretexto de se alcançar um bem maior, agem de forma muitas vezes antiética, sem respeito. Então essas pessoas, elas não estão ainda compreendendo de que se eu quero o bem, para alcançá-lo eu não posso agir por meios escusos, por meios ilícitos. Eu não posso ter aquele ideal de Robin Hood, né? Roubo dos ricos para dar para os pobres. Isso não é o ideal de justiça verdadeiramente. Porque se eu cometo uma injustiça para alcançar a justiça, eu ainda não entendi o conceito de justiça. Se eu pratico algo ruim, pensando em obter um bem maior, eu ainda não entendi a essência do bem. Jesus viveu tão intensamente isso porque ele tinha possibilidades de usar força para deter soldados, para calar os caluniadores que falavam mal dele. Porque uma pessoa que podia pegar areia, saliva e transformar num curativo que restaura a visão de uma pessoa, tinha um poder do pensamento absurdo, maior do que qualquer médium de cura que jamais apareceu na humanidade. Alguém que podia manipular os fluidos espirituais a ponto de produzir fenômenos impressionantes, como se apoiar sobre águas. Ele tinha o poder de, por exemplo, paralisar as pessoas pela força. Ele poderia ter feito as pessoas emudecerem, assim como ele restituía a voz para quem era mudo, a visão para quem é cego. Os caluniadores ele podia emudecê-los. Mas ele não usou esse poder para isso. Porque a didática dele, o método dele era qual? O do convencimento pelo amor, e não pela força. E é o que a gente faz até hoje quando a gente quer convencer alguém. O que a gente faz? A gente quer vencer a pessoa. E não a gente quer ajudá-la a entender. Observe nas nossas discussões, nas nossas argumentações. Às vezes quando a gente está se sentindo, às vezes ofendido ou
não compreendido, vem um ímpeto de querer o quê? Argumentar sem nem ter entendido a razão da pessoa. Ainda é o ímpeto daquele que quer dominar e não daquele que quer libertar. Então é por isso que ele diz, se o meu reino fosse deste mundo, as pessoas que me ajudam, os espíritos amorosos da falange que me acompanham, estariam aqui trabalhando para me libertar. Mas não, porque eles não vão usar a força para isso. Vão usar o convencimento. E é nesse sentido que a gente entende o que é o sacrifício de Jesus pela humanidade. É abdicar de um poder opressivo, é abdicar de usar um poder de forma opressiva, para usar esse poder apenas para esclarecer, tocar, sensibilizar. Porque as únicas mudanças verdadeiras que perduram no espírito são aquelas que emergem do consentimento. Eu entendo, eu compreendo, eu aceito e eu entendo que isso é o melhor para mim. E aí eu passo a viver isso. E não porque alguém me obrigou. Por isso que os cristãos ameaçaram os pecadores com o inferno e nem fizeram o pecado desaparecer do mundo. Porque mesmo sabendo que iriam para esse suposto inferno, ainda assim continuaram errando. Por quê? A força, a ameaça, a violência, ela não transforma. É só a didática do amor, pelo exemplo, pelo convencimento, que realmente toca. E é por isso que muitos filhos, muitas vezes, não seguem as orientações dos pais, porque não observam neles aquilo que eles falam. E muitas pessoas não vivem as ideias que nós divulgamos, porque não observam essas ideias em nós. Por isso que se alguém quer realmente mudar o mundo e tornar isso aqui um lugar melhor, precisa iniciar por si mesmo esse processo. É por isso que esse reino dos céus só vai se concretizar no mundo quando mais e mais pessoas estiverem convencidas por si mesmas a viverem esse reino dos céus dentro de si. Por isso que ele não vai vir por aparências exteriores. Jesus é tão claro em tantas passagens. Ele não vai vir dessa forma. Ele vem da naturalidade das pessoas que compreendem a sua mensagem. Porque se o reino do mundo, o reino de Jesus fosse igual ao da terra, os métodos seriam os da terra. Os ministros dele, os auxiliares dele estariam impondo e não convencendo, esclarecendo. E aí Pilatos retruca para ele dizendo, então você é rei. E aí Jesus fala, você nem está entendendo a linguagem figurada que eu estou trazendo. Você está dizendo que eu sou rei. Eu vim a este mundo apenas para testemunhar a verdade. E aqui a gente cai no campo profundo ali, o que é a verdade. A verdade maior é o que você vive, aquilo que você é efetivamente. Porque verdade é um conceito tão assim discutível. O que é verdade, né? Na realidade, né? Consideram que a gente ainda não tem condições de alcançar a verdade porque a gente ainda vive com modelos, com interpretações da realidade. Por vários campos que a gente for, a gente, na verdade, a gente tem uma percepção muito limitada do mundo ainda. É só na condição de espíritos puros, elevados, é que a gente entende a realidade maior. E Jesus, ele entendia essa verdade maior. Por isso que ele fala que ele veio dar o testemunho da verdade. Ele foi no seu tempo o protótipo da humanidade do futuro. No futuro, a humanidade será composta por seres que terão essa virtude, essa ética que Jesus tinha naquele tempo. De um ser absolutamente harmonizado com as leis divinas. A condição do espírito puro. Só que isso só se realiza num plano muito longo de evolução. Por isso que precisamos das inumeráveis reencarnações, das inumeráveis experiências no mundo espiritual. Por isso que para a gente poder compreender as máximas de Jesus, os grandes ensinamentos, a gente tem que ter em perspectiva essa ideia de futuro. De que o reino dos céus é uma construção a longo prazo, que vai se concretizar num tempo que para nós ainda é incompreensível, ainda não imaginamos. É daqui 1000 anos? É daqui 3000? É uma viradinha daqui 2050, a coisa vai estar boa mesmo? Isso tudo é expectativas das pessoas
E esses prazos, essas datas, elas nunca são fixas, são rígidas, porque depende de seres que têm vontade própria. Nem Deus violenta o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele dá um leque de possibilidades para que a gente possa agir. E, dentro do tempo que cada um precisa, ele aguarda. Então não tem data para nada, gente. Tem gente que fica com grandes expectativas, muitas esperanças. Eu, quando era criança, tinha os colegas de uma determinada religião que falavam do ano 2000 não passarás, toda aquela história. Estamos em 2025. O que mudou efetivamente? Não é? Porque as pessoas criam expectativa até como uma esperança. Ai, depois daquela data tudo melhora. E não é assim. As coisas vão melhorando aos poucos e elas já podem melhorar até já. Porque depende do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Depende do olhar que eu tenho para a vida, ela é mais harmoniosa ou menos harmoniosa. E eu crio uma realidade também a partir do que eu vivo e acredito. Se eu acreditar que eu só estou lidando com pessoas falsas, desonestas, eu estou vivendo num mundo de pessoas desonestas. Se eu acreditar que eu vivo com pessoas muito boas e fico iludido, eu estou vivendo nesse mundo. Se eu acreditar que eu vivo num mundo de irmãos, de seres como eu, que estamos tentando, cada um dentro das suas possibilidades, evoluir e aprender, eu vivo nesse mundo. Se eu vejo o outro como meu irmão verdadeiramente, como um espírito em evolução assim como eu estou vivendo nesse mundo. Porque tudo depende do como eu encaro as coisas. Por isso que o reino dos céus ele pode ser implantado nesse pedacinho de mundo que a gente está habitando temporariamente. Por isso que ele pode ser uma realidade para nós, pelo menos por um tempo, pelo menos por um momento do nosso dia. Pelo menos por um instante. Agora aqui, nós estamos vivendo temporariamente a condição do reino dos céus. Porque nós estamos envolvidos por muito amor, uma vibração que quem é capaz de se sintonizar com ela agora sente ela. Estamos harmonizados, organizados, em paz. Às vezes a gente tem alguma aflição, mas se a gente consegue se esquecer dela e se sintonizar nessa frequência, nessa onda de ideias, a gente consegue alcançar isso nesse momento. O nosso desafio é todo dia a gente fazer essa sintonia, de a gente perceber, ele não está tão longe quanto a gente pensa. Porque ele depende muito, efetivamente, do que a gente está sentindo, pensando, desejando, do que a gente está querendo, do que a gente está acreditando, de como a gente está interpretando. E aí, Jesus, naquele tempo, ele propiciou para as pessoas essas vivências. Por isso que as pessoas se sentiam profundamente tocadas. Por isso que a mulher hemorrágica, quando vê Jesus, pensa, não, só de eu tocar nele eu vou ter a cura. Porque ela entrou efetivamente naquela vibração de acreditar naquilo que Jesus estava falando verdadeiramente. E ela acreditou tanto que ela não precisou nem de uma ação de Jesus para que ele transferisse a força, como ele se referiu naquele momento, mas que nós sabemos que são os fluidos espirituais mais sublimados e imagináveis que um ser humano possa produzir, e que aquilo veio automaticamente para ela. Por isso que nós, quando cremos profundamente em algo, produzimos mudanças físicas em nós. Produzimos o bem-estar, a cura. E não é processo só bioquímico que desencadeia uma série de reações no nosso organismo. É uma mente profundamente harmonizada que consegue, naquele instante, atingir esse estágio superior e futuro de vida. Então nós podemos, em algum momento, acessar esse mundo. Só que para acessá-lo precisa o quê? Esse treino diário, contínuo. E Jesus teve muitas limitações no tempo dele, porque as pessoas eram muito apegadas às ideias assim, muito imprecisas sobre vida espiritual. Não imaginavam, não tinham ideia do que era a realidade que transcende a matéria. Tanto é que concebiam o mundo espiritual de forma muito material. Determinados grupos acreditavam que as recompensas divinas eram dadas na forma de coisas materiais, como até hoje tem pessoas se iludindo.
achando que Deus recompensa o nosso amor com bens materiais. Enquanto a gente está com esse olhar para a vida, essa percepção da vida, a gente ainda é muito desconectado do que realmente é a espiritualidade. As coisas materiais, elas são boas, são úteis, são muito agradáveis. Dinheiro não traz felicidade, mas compra tantas coisinhas legais, permite tantas experiências. Mas tem gente que tem muito dinheiro e nem por isso é feliz. Nem por isso encontra e completa o seu vazio. Então, nós percebemos que o que realmente é efetivo e que traz essa harmonia, essa paz, é o quê? É realmente a sintonia. É realmente como eu acredito, como eu vejo as coisas. E no seu tempo, as pessoas estavam muito limitadas ainda a compreender realmente o que é a recompensa de vida. Que é sobretudo paz de espírito, paz de consciência, é harmonia, é bem-estar, é o estado de tranquilidade que te dá uma lucidez, dá uma conexão com o seu espírito protetor, com a espiritualidade superior, que faz tudo mais chegar até você. Aquilo que você precisa e o que você não precisa. E é o que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescido. Aquilo que você precisa vem quando você está nessa busca verdadeira do reino dos céus. E até nos nossos dias é assim. As pessoas ainda não compreenderam essa realidade. Mas essa grandeza de vida contínua, de paz, de harmonia, de sintonia com as leis divinas permanente, esse estado de alma, de uma felicidade que nós não conhecemos permanentemente aqui, ela só se dará numa vida futura realmente, não numa próxima encarnação. É num estágio posterior a esse. Até lá a gente só vai estar vivendo momentos, experiências transcendentes, espirituais, vamos perceber algo maior. Porque até conseguir esse estado permanente precisa muito o quê? Esforço, trabalho e consolidação disso dentro de nós. E o Espiritismo, quando ele surge no século XIX, ele vem trazer exatamente uma ampliação dessa realidade espiritual maior. Porque até então, ninguém sabia exatamente o que é o Reino dos Céus. É uma cidade dourada, é um paraíso que é um campo cheio de coisas verdes, de flores belíssimas. E muitos espíritos até pensam que o Reino dos Céus seriam as colônias espirituais. Também não é. Só existem colônias espirituais porque as pessoas já vivem o Reino dos Céus parcialmente dentro delas. As colônias espirituais também são o quê? Etapas dessa evolução. São mundos fora da matéria em que se vive. Mas lá você pode também viver fora do Reino dos Céus quando você ainda está em desarmonia, está perturbado. Né? André Luiz descreve que em nosso lar vivem espíritos que estão adormecidos nos seus pesadelos, das suas consciências sofridas, arrependidas, cheias de dores, de pesares pelo tempo que desperdiçaram. Eles estão vivendo uma colônia espiritual e não estão no Reino dos Céus. Isso só mostra para nós mais uma vez isso. O Reino dos Céus é a realização interna. O Espiritismo nos mostra muito claramente isso. Por isso que eles insistem tanto conosco de reforma íntima, mudança de pensamento, cultivar palavras sadias, pensamentos sadios, de termos mais empatia pelo próximo, mais compaixão. Porque o amor, a caridade, a compaixão, a empatia é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. É o que é o caminho mais curto para Deus. Você pode contemplar a natureza, estudar as leis da física quântica, você estuda a evolução biológica e chega à conclusão, não, isso aqui não pode ser obra do acaso. Você pode estudar muito, mas é no amor ao próximo que você encontra Deus rapidamente. Porque é a essência do que ele vivencia pelos seres que ele criou. É a ligação, né? É quando você se compadece e age, é que você realmente tem essa conexão com a divindade. E isso é insistentemente dito pelos espíritos, é avisado, é falado pra gente, a gente pensa, até faz algumas coisas, incorpora na nossa rotina, mas
é uma entrega verdadeira aquilo? Quando eu faço? Junto com aquela ação que eu estou praticando de caridade, eu estou dando o meu afeto, o meu coração para aquela pessoa verdadeiramente? Ou estou maquinalmente cumprindo uma obrigação? Porque tem algum mérito fazer maquinalmente isso. Mas se eu colocar amor naquilo que eu estou realmente fazendo, se eu ofereço uma marmita para alguém em uma situação de vulnerabilidade, faço isso como um gesto de profunda solidariedade, pensando, sou eu recebendo o mesmo carinho que eu queria ter ao alguém me ofertar no momento da minha fragilidade, é o que eu estou fazendo agora. Se quando a pessoa erra, eu falo, não, eu vou perdoar ele, mas eu vou perdoar de verdade, eu não vou ficar com magoazinha, com rancorzinho, esperando a primeira oportunidade para jogar na cara da pessoa. Se eu faço de verdade isso, pensando que quando eu erro, eu quero que as pessoas me deem uma oportunidade verdadeira, e eu faço isso com o outro, aí sim eu estou nesse ato de caridade, de amor, que me conecta de verdade com aquela pessoa e que me faz realmente viver de forma mais próxima da divindade. É só quando a gente é muito verdadeiro no que a gente está fazendo, e quando não há outras intenções. Porque tem pessoas que às vezes fazem as coisas porque estão naquela troca, né? Eu vou fazer o bem porque é isso que eu ouvi falar, que me ajuda a me livrar dos meus sofrimentos. Eu passo 30 anos fazendo o bem, mas eu não sinto uma mudança verdadeira. Porque não fez com profundidade aqui, não fez com amor, com entrega. E eu estou falando isso, gente, mas eu sei o quanto é desafiador para nós, porque a gente tem muita coisa para vencer, não é? A gente ainda tem muita coisa para lutar. E continuar fazendo bem é o caminho. Mas vamos, todas as vezes que fizer, façamos conscientemente da importância que isso tem para nós. Do quanto isso tem que ser verdadeiro para nós, para a gente poder, de verdade, começar essa transformação e já viver nesse reino dos céus. E levar a vida com essa perspectiva de que tudo está em processo, de que tudo está sendo em elaboração, de que as coisas estão acontecendo dentro do ritmo que precisa. Tudo isso nos dá uma segurança de continuar. Quando a gente tem perspectivas, tem futuro, e vê que as coisas estão se encaminhando, a gente tem força para continuar. A gente continua se esforçando e acreditando e vai. Agora, quando eu já não tenho essa visão do futuro, tudo fica mais difícil. Tem uma comunicação que foi dada pelo Chico, só me escapa agora quem foi o Espírito, mas que ele fala assim, o Espírito fala assim, que porque a maior privação no mundo, o maior sofrimento no mundo é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Porque quando eu não acredito em mais nada, tudo é um peso muito grande, tudo é um sofrimento muito grande. Por isso que a fé que o Espiritismo nos traz, esclarecendo, explicando esse futuro como é, não mais trazendo como mistério, apenas aceite, mas quando ele nos traz de forma racional essas explicações todas da realidade espiritual, por que os espíritos tiveram um trabalhão imenso no século XIX, começo do século XX, trazendo tantos fenômenos, era para novamente trazer elementos materiais para que a gente pudesse, olha, acreditem, continuem tendo fé, continuem se esforçando. Por que a espiritualidade permitiu que familiares viessem se comunicar de forma tão assim autêntica através da mediunidade do Chico? Era só para consolar aquelas mães e pais? Não. Era também para que fosse material para todos nós pensarmos, olha, tá vendo? Há uma continuidade, a vida se desdobra além da matéria, nós precisamos e devemos continuar acreditando. E por que não vem para nós pessoalmente essas demonstrações? Às vezes elas até vêm, mas a gente nem está preparado para vê-las e acreditá-las. Os espíritos nos intuem coisas boas o tempo todo, mas como a gente não se fixa nessas intuições, não faz nada, depois não checa os resultados bons quando a gente segue essas intuições.
Porque a gente muitas vezes está vivendo muito só para a materialidade, apenas para as coisas materiais, e não tem uma vida interior mais profunda. A gente sonha com os nossos familiares encarnados, tem oportunidade de encontros e depois a gente fala, foi só um sonho. E a gente não reconhece que isso são demonstrações, olha, a vida continua, nós continuamos matando a nossa saudade por esses mecanismos. A gente prefere mais as outras explicações, não, isso é fruto do seu inconsciente que produz isso, coisa e tal. Mas quando a gente começa a observar certas coisas que acontecem na vida, a gente começa a identificar, olha, tantas coincidências não são coincidências. É a demonstração da vida espiritual em nós. A gente vem, passa num tratamento lá com o Dr. Hans, sente, olha, desapareceu a dor mesmo. Você queria mais comprovação do que isso? A espiritualidade nos dá sinais o tempo todo. E só o bem-estar que a gente tem quando a gente faz uma prece, convicto, né, de que Deus está nos ouvindo, nosso Espírito Protetor está nos ouvindo, só o bem-estar que vem depois, aquela paz, aquela serenidade, gente, já é uma demonstração espiritual. Mas as pessoas, às vezes, elas preferem ficar negando sistematicamente. Por quê? Porque nós, às vezes, somos muito propensos ao ceticismo, a negar, a não acreditar, até nas coisas comuns, evidentes. Alguém vem e fala uma coisa pra gente, a gente já duvida da intenção da pessoa. A pessoa está dizendo e a gente está achando, não, tem algo oculto no que ela está me dizendo, ela está só fingindo aí que está me dizendo isso, mas na verdade a intenção dela é outra. Porque é uma propensão nossa, né? Então a gente precisa vencer isso para começar a perceber esses sinais maravilhosos que existem da vida espiritual. Ter a vida nessa perspectiva espiritual é então a gente pensar o seguinte: é como se nós, quando estamos vivendo numa cidade, a gente vê os prédios, tudo muito alto, muito grande, né? Muito maiores do que nós de fato são, e a gente pensa que aquilo é o máximo que existe. A visão materialista da vida, essa visão sem perspectiva de futuro, é essa visão que nos torna pequeninos. Mas quando você se distancia daquela cidade e vai para um monte, por exemplo, você vê que tudo aquilo é insignificância. Tudo aquilo é pequeno comparado ao todo. E assim como você, tudo é pequeno no todo. Nada é tão ameaçador, tão grande. Essa é a visão que a gente tem da vida futura com essa perspectiva infinita. Quando a gente se distancia das nossas lutas, das nossas dificuldades e vê que a vida é um grande todo de continuidade, de aprendizado, nós vemos que tudo aquilo era mínimo, que era tudo passageiro. E quer ver uma outra experiência? Basta a gente pensar assim, quais eram as minhas aflições há 30 anos atrás? Elas já não são mais nada para nós. Em alguns casos até existe isso, quando são traumas muito profundos que a pessoa não se curou. Mas na maioria das vezes aquilo que nos preocupou tanto há tantas décadas atrás já nem é mais tão importante assim. Já foi, já passou. Hoje a gente está em outros desafios. Então é essa a visão que a gente tem que ter. A nossa vida é uma grande continuidade. Os problemas, as lutas, os sofrimentos de hoje são todos efêmeros, todos passageiros. Eles só continuarão existindo no futuro se a gente não der a solução devida hoje. E a solução devida, qual é? Cada um já deve ter recebido as respostas, já deve saber o que fazer. É que muitas vezes a gente prefere não aceitá-las, não colocá-las em prática, porque às vezes elas nos exigem coisas que nós não queremos fazer, porque fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade, mexe com a nossa acomodação. A gente vai ter que deixar de ser o que foi sempre. Então é por isso que às vezes as coisas não se solucionam. Mas a gente tem que ter em vista que nós estamos aqui temporariamente em aprendizado. E que nada do que a gente está vivendo realmente tem uma proporção que resume a nossa vida. Nós somos espíritos em evolução. Seres que têm um destino inevitável, que é alcançar essa perfeição, que é viver esse reino dos céus.
E alcançá-lo significará sempre o quê? Nós darmos o valor justo a cada experiência, a cada momento, nem mais nem menos. E sempre pensando, não posso parar na minha caminhada, porque o caminho é longo e tem paisagens belíssimas a serem observadas. Nós temos muita vida a usufruir, então nós temos que nos libertar desses momentos aqui, não dando maior importância àquilo que não é. E a espiritualidade tem nos guiado isso, através das comunicações, das mensagens, através dessas ideias que nos inspiram, nos alimentam de esperança, de força, que desvelam para nós todo o potencial que nós trazemos. O roteiro de viagem está prontinho, gente, que é as instruções do mundo espiritual. Está tudo pronto. É só a gente segui-lo e usufruir das experiências. Só que o caminhar, os passos, são nossos. Não virá ninguém fazer aquilo que nos compete. Então que Jesus nos abençoe sempre, continue nos inspirando, que os Espíritos amigos continuem sempre junto de nós, nos apoiando, nos ajudando sempre. Muito obrigado a todos.